nós nessa entra, não é? E vamos tentar então falar menos, se bem que podemos tocar assim, não? Logo se vê, não é? Vamos vendo, está bem. Ok. Estás? Estou sentado. Estás sentadinho? Força. Eu sou nascida e criada na rua, posso começar assim? Sim, não há necessidade. Ele já disse tudo? Sim. Ele já Vou já começar disse. onde? Comece quando há um clique entre vocês. Fala um bocadinho disso, de coração. Quando nos começámos a conhecer mais disso, não é? Então eu e o Luís já nos conhecíamos na terra, na cidade. Eu era fins de semana só aqui na Arruda, porque estava a estudar fora e o meu pai ia buscar aos 15 dias. Eu estive interna no colégio e vinha aos 15 dias a casa. E depois tinha aqui os meus amigos, onde o Luís também estava, e a uma certa altura, numas fogueiras de Santo António, ele atraiu-me mais, talvez, não sei, eu era uma menininha, não é? E ele atraiu-me mais nessas fogueiras de Santo António, onde veio mais para o pé de mim, dançámos toda a noite. Pronto, aquele clique que uma menina naquela altura, pronto, tem, não é? Penso eu que eu comecei logo a gostar dele. Ele era bonito. Eu nunca tinha conhecido outro rapaz. E o meu coração começou a bater mais forte. Só que eu também tinha aquele medo dos meus pais me dizerem alguma coisa, porque, pronto, eu gostava mais do meu pai. Qualquer coisa que eu podia pedir era mais ao meu pai. É o sexo oposto, não é? As meninas talvez sejam mais ao lado do pai. E a partir daí, o Luís depois saiu, pronto, ficou logo aquele cliquezinho, não é? Aquele amorzinho talvez a começar, no início. O Luís depois foi-se embora, quando voltou, talvez depois se incendiasse mais a chama, não é? O Luís depois quando foi para a Inglaterra, pediu-me para eu dar, não que eu percebesse também muito, mas pronto, eu tinha aquelas lições de escola de inglês. O Luís foi para a Inglaterra, pediu-me para eu dar assim umas luzes, e então lá no café do meu pai tinha um café na altura, e foi lá no café do pai que ele ia, estava sempre uma avó, minha tia-avó, pertinho de nós, mas lá havia sorrateiramente nós, quando nos encontrávamos sós, pronto, matávamos aquele amor, e lá dávamos um beijinho às escondidas. Outra vez, a minha mãe, nós tínhamos também uma mercearia, antigamente chamava-se mercearia, e mesmo até na mercearia a minha mãe uma vez quase que nos dava, quase que dava connosco a dar o beijinho. Pronto, acho que era aquele amor escondido, mas eu acho que para mim até talvez era mais amor, não sei. As coisas não se podem fazer, não é? Penso eu, que para mim eu sentia isso na altura. E penso que em relação a ele também. Só que ele talvez fosse já mais vivido, não é? Já tinha feito a tropa, isso assim, fosse mais vivido. Eu não era uma menininha e pronto, estava ali para ir aprendendo as coisas. Foi o que me aconteceu. E depois, enquanto ele está em Inglaterra, como é que se mantém o vosso namoro? Depois a Inglaterra é muito difícil, não é? Porque eu queria saber dele, ele de mim, e só através de um primo dele e de um amigo depois eu entregava à prima ou ao amigo, e ele fazia o mesmo, que eu mandava sempre para a casa da prima ou para a casa desse amigo. E era assim que nos correspondíamos. Cartas muito ternurentas, pronto. Ele nessa altura chamava-me Dilita. Era o nome, as cartas começavam todas por aí, Dilita. Depois mais tarde é que, pronto, veio a Catarina, porque o meu primeiro nome, além de eu também não gostar muito, ele também nunca me chamou. E aí, o sentimento ia crescendo dentro de si, como é que era? Sim, o sentimento ia crescendo muito, mas ao mesmo tempo, nessa altura já era, pronto, eu tinha um grande amor, não era?
Só que estava a ficar retraído porque eu sabia que não podia dizer a ninguém, tinha que ser muito, muito escondido. Sempre muito escondido, porque quando o meu pai me deu com uma carta, eu continuei a dizer que não, que era mentira. Continuei a mentir. Portanto, que ele diz que fez o que fez por eu lhe mentir sempre. Não sei se foi, se não foi. Mas pai que é pai, se gostasse de mim, ou até mãe, não é? Tentava ajudar-me e eles nunca me tentaram ajudar. Os meus pais nunca tentaram ajudar. E depois, então é isso que precipita uma carta que escreve para ele vir ter consigo. Não, então assim já estou em Lisboa. Eu estou. Acabei a escola aqui em Santarém, que eu estive a estudar em Santarém, e depois fui para Lisboa, para a ESE João Deus. Eu estava na ESE e tirava o curso de educadora de infância. Eu estava na ESE e vinha à casa de 15 em 15 dias, o meu pai ia buscar. Mas a certa altura, eles sempre pressionando para eu deixar. Na ESE, eu sentia-me bem lá porque estava longe deles aqui, não é? Pronto, eu sentia-me mais liberta em Lisboa. Eu tive 3 sítios para ir, mas escolhi o primeiro que veio, que foi a ESE João Deus, que eu gostava muito de ser professora de ginástica. E ainda fui concorrer ao ISEF e tudo. Mas o primeiro que veio foi João Deus e eu queria libertar-me daqui da terra, sair de pé dos meus pais. Mas eu lá tinha, faz conta, um guarda. Eu fui para casa de uma amiga deles. Então para mim era como se fosse um guarda. Eu não podia, como quem diz, eu não fazia nada de mal, mas pronto, é o que eu costumo dizer, não podia pôr pé em ramo verde. Mas o meu marido escrevia-me, eu continuava a Não diga o meu marido, peço desculpa. Diga ao Luís. O Luís nessa altura escrevia-me e eu para casa então aí nessa altura já para casa de uma colega minha. Eu nessa altura disse que não aguentava mais porque os meus pais estavam a pressionar muito. Aliás, o meu pai até me aliciava com coisas, mandava-me tirar a carta, comprava um carro, pronto, aliciava-me assim com certas coisas. Para eu deixar o Luís. E por outro lado também fazia ameaças. Sim, por outro lado também me ia fazendo ameaças, que era tão, a pior era tirar-me de lá, eu vir para a terra. Outra ameaça era deixar-me pagar o curso, se eu continuasse com ele, assim como deixou. Pensando talvez que eu não conseguisse tirar. Ou como quem diz, começaste a namorar, agora talvez a tua cabeça já não dê para mais, ou isso, não sei como foi. Mas felizmente foi sempre certinha. A partir dessa altura eu falei com o Luís, disse-lhe, ele então vem de Inglaterra. E vinha muito magrinho, parece que estou a ver. Eu estava em João de Deus, né? Saí da escola e vejo, à frente vejo o Luís, já sabia mais ou menos quando ele está. E à frente vejo o Luís, que quase que, pronto, que não o conhecia, magríssimo. Falámos, conversámos e resolvemos depois as nossas vidas. Para os meus pais não me trazerem para a terra, um dia, mesmo sem a senhora saber onde eu estava, eu saí com a única malinha que tinha, uma roupinha de 15 dias, e saí de